Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num universo que, olha, afeta quase todo mundo, mas que muitos ainda acham meio intimidador: o mundo da matemática financeira. As fontes que temos aqui são uma coleção bem interessante de notas de estudo, questões resolvidas, gráficos. É como se a gente estivesse espiando por cima do ombro de alguém se preparando para dominar o assunto, sabe? E a nossa missão aqui é decodificar o que realmente significam termos como saque, tabela price, VPL, TIR, aquelas siglas que aparecem em financiamentos imobiliários, empréstimos e até em grandes decisões de negócios. E é importante dizer que entender isso não é algo só para especialista, para gente de finanças. É para qualquer pessoa que já lidou ou ainda vai lidar com financiamento, ou que simplesmente quer avaliar se uma oportunidade de investimento vale a pena. Vamos dividir a conversa em duas partes, basicamente. Primeiro, a gente explora como as dívidas são estruturadas e pagas, olhando para os sistemas de amortização. E depois, a gente vê como decidir se um projeto faz sentido usando as ferramentas de análise. O foco vai ser nas diferenças e, claro, nas implicações práticas de cada método. Ótimo. Então vamos começar pelo grande dilema que muita gente enfrenta, né? Saque versus tabela price. Quando alguém vai financiar um imóvel, por exemplo, essa é a primeira grande decisão. Pelas fontes, a diferença mais óbvia é que no saque as parcelas diminuem com o tempo e na price elas são fixas. Mas o que isso quer dizer na prática, assim, no bolso de quem para? Exato. Essa é a diferença que todo mundo vê de cara. Mas o que acontece por dentro da parcela é o que realmente define cada sistema. Pensa na parcela como se fosse um bolo com duas fatias: juros e amortização. A amortização é o que de fato reduz o valor principal da sua dívida. No saque, essa fatia da amortização é constante. Todo mês você abate o mesmo valor da dívida. Já na tabela price, essa fatia começa, assim, minúscula e vai crescendo com o tempo. No início, se paga basicamente juros. Eu gostei da analogia que vi nas notas de uma escada contra um caminho plano. O saque é como descer uma escada. Você começa pagando uma parcela maior, mais pesada, e ela vai diminuindo degrau por degrau. Já a price é um caminho plano. A parcela tem sempre o mesmo valor, do início ao fim. E os gráficos que a gente tem aqui ilustram isso de uma forma bem clara. Sim, os gráficos são muito reveladores. O de prestações mostra uma linha reta constante para a tabela price e uma linha que desce para o saque. E o ponto onde elas se cruzam é fundamental. No começo do financiamento, a parcela do saque é bem maior que a da price. Com o tempo, a situação se inverte e as parcelas do saque ficam mais leves. Certo. Mas o gráfico do saldo devedor foi o que me chamou mais a atenção. No saque, a dívida cai numa linha reta, de forma constante. Mas na tabela price, a dívida mal se mexe nos primeiros anos. Isso é um pouco assustador, não? Quer dizer que se eu precisar vender o imóvel depois de, 5 anos de um financiamento de 30, eu ainda vou dever quase o valor total que peguei emprestado? Essa observação é crucial. É um dos pontos mais importantes na prática. Sim, é exatamente isso. Como no início da price a amortização é muito baixa, a maior parte do pagamento vai para cobrir juros. Então o saldo devedor demora muito para diminuir. A dívida faz uma curva, sabe? Cai devagar no início e acelera no final. E tem uma conclusão matemática das fontes que é que o saldo devedor na price será sempre maior ou igual a do saque, em qualquer momento. Isso tem implicações diretas na flexibilidade financeira de uma pessoa. Vamos focar um pouco mais no saque, então. Já que ele parece ter essa característica de quitar a dívida mais rápido. As nossas fontes trazem um exemplo prático ótimo. Um empréstimo de R$240 mil a ser pago em 12 parcelas. E o cálculo da amortização é surpreendentemente simples. É só pegar o valor total, os 240 mil, e dividir pelo número de parcelas, 12. Dá R$20 mil por mês. E esse valor é fixo. Exato. A parcela que a pessoa paga é a soma dessa amortização fixa de 20 mil com os juros. E os juros são variáveis porque eles incidem sobre um saldo devedor que está sempre caindo. Usando esse mesmo exemplo, com uma taxa de 2% ao mês, os juros da primeira parcela são 2% sobre o saldo devedor total, ou seja, 2% de 240 mil, que dá R$ 4.800. Portanto, a primeira parcela é 20 mil mais 4.800.
24.800. E para a segunda parcela, os juros seriam calculados sobre 220 mil e assim por diante. Parece meio trabalhoso, mas eu vi nas notas um bizu, um atalho para isso. As parcelas e os juros diminuem segundo uma progressão aritmética. Existe uma razão para essa progressão, uma queda constante, que é calculada por R igual a menos I vezes A, ou seja, a taxa de juros negativa vezes a amortização. No nosso exemplo, R igual a menos 2% vezes 20 mil, que dá menos R$ 400. Isso significa que a cada mês, o valor dos juros e, por consequência da parcela, cai exatamente R$ 400. Certo, então essa razão de menos R$ 400 é a assinatura matemática do saque. É um padrão previsível. Então, para saber o juro da quarta parcela, eu não preciso recalcular o saldo devedor 3 vezes. Eu pego o juro da primeira, que foi 4.800, e como passaram 3 meses, eu subtraio essa razão 3 vezes. 3 vezes 400 dá 1.200. Então, 4.800 menos 1.200 dá 3.600 de juros na quarta parcela. Confere. Bateu com a questão resolvida aqui. Realmente simplifica muito. Exatamente. A tabela Price, por outro lado, para manter aquela parcela constante, exige fórmulas bem mais complexas, sabe? Com potências e divisões que geralmente precisam de uma calculadora financeira. A lógica interna dela é muito mais elaborada para garantir que a combinação de juros decrescentes com amortização crescente sempre dê o mesmo pagamento. E além desses dois gigantes, saque e Price, as notas mencionam outros sistemas. O sistema americano, por exemplo, parece ser de outro planeta. Pelo que eu entendi, a gente paga só os juros durante todo o período e no final paga o principal inteiro de uma vez. Para quem isso serve, afinal? É um sistema bem diferente. E a descrição foi perfeita. O saldo devedor não muda até o último dia. É raro para um financiamento de pessoa física, mas imagina uma construtora que precisa de um empréstimo ponte para terminar uma obra. Ela pode preferir pagar só os juros, que é um desembolso menor, enquanto constrói e ainda não tem receita. Aí, quando vende os apartamentos, ela quita o principal todo de uma vez. É para situações de negócio bem específicas. Faz sentido. E também tem o sistema misto. Pelo nome, imagino que seja uma mistura dos dois principais. Exatamente. As fontes descrevem de forma simples. É a média aritmética entre o saque e a price. A cada período se calcula a parcela do saque, a da price, e se tira a média. O resultado é um sistema intermediário. As parcelas são decrescentes, mas a queda é mais suave que no saque. E a amortização inicial é maior que na price, mas menor que no saque. É tipo um meio termo. Espera um pouco. Você disse antes que no saque a dívida é paga mais rápido e o saldo devedor é sempre menor. Isso significa que o banco recebe o dinheiro de volta mais rápido. Tem um nome técnico para isso. Lembro de ter visto o termo duration nas notas. É isso? Exatamente isso. Duration, ou duração, é uma medida do tempo médio que o credor, no caso o banco, leva para recuperar o dinheiro que emprestou. E como no saque as parcelas iniciais são maiores e uma parte importante do principal já é paga no começo, o banco recupera o capital mais rapidamente. Portanto, a duration de uma operação no sistema saque é menor do que na price. E para o banco, menor duration significa menor risco. Ok. Então, se a duration é uma medida de risco para o banco, o que isso significa para mim que estou tomando um empréstimo? Uma duration menor no saque me dá alguma vantagem, além de pagar menos juros no total? Talvez mais poder de barganha para renegociar ou quitar a dívida, já que paguei uma parte maior do principal? Precisamente. Essa é a implicação prática para o cliente. Com o saldo devedor menor, mais cedo, se ganha flexibilidade. Se a pessoa quiser vender o imóvel, a dívida a ser quitada é menor. Se quiser fazer uma portabilidade do crédito, a operação é mais atraente. Se tem mais equity, mais patrimônio líquido no imóvel mais cedo, a tabela Price te deixa meio que amarrado por mais tempo com o saldo devedor alto. Entendi. Entender como a dívida é paga é crucial, mas isso me faz pensar no passo anterior. A gente está aqui discutindo saque versus price para um financiamento imobiliário, que é um investimento.
Mas como a gente sabe se comprar esse imóvel é um bom investimento para começo de conversa? E parece que as nossas fontes entram exatamente nesse ponto agora, com as siglas como VPL, TIR. É a transição perfeita. A gente passa da análise de um passivo para a análise de um ativo. E a ferramenta mais robusta para isso, segundo a teoria financeira, é o VPL, o valor presente líquido. A ideia é responder a uma pergunta simples: quanto valem hoje todos os fluxos de caixa futuros que um projeto vai gerar? Para isso, a gente desconta cada um desses valores futuros para o presente, usando uma taxa que representa o custo de oportunidade do dinheiro. O VPL soma tudo isso e subtrai o investimento inicial. E a regra de decisão parece bem direta. As notas dizem que se o VPL for maior que zero, o projeto é viável, cria valor e deve ser aceito. Se for menor que zero, ele destrói valor. Parece uma medida bem objetiva, um valor em reais. Fim. E essa é a grande força do VPL. Ele te diz, em moeda de hoje, exatamente quanto valor um projeto gera, acima do retorno mínimo que seria exigido. É um número absoluto. Certo. Mas aí vem a TIR, a taxa interna de retorno, que parece ser a mais famosa. As fontes definem como a taxa de juros que faz o VPL de um projeto ser exatamente zero. É a taxa de rentabilidade do projeto. E a regra aqui é comparar a TIR com uma tal de TMA, a taxa mínima de atratividade, que é o mínimo que o investidor aceita ganhar. Se a TIR for maior que a TMA, o projeto é bom. Isso. A TMA é pessoal. Para uma pessoa, pode ser a taxa da poupança. Para uma empresa, pode ser o custo de capital dela. A TIR é uma medida percentual, o que a torna muito, muito intuitiva. As pessoas adoram comparar porcentagens. O problema é que essa simplicidade esconde algumas armadilhas perigosas, que as fontes destacam muito bem. Que armadilhas seriam essas? A primeira é o pressuposto implícito do reinvestimento. A fórmula da TIR, ela assume que todos os ganhos intermediários do projeto são reinvestidos à própria taxa TIR até o final. Imagina que um projeto tem uma TIR de 40% ao ano. A matemática por trás acredita que quem investe é um gênio, capaz de pegar o lucro do primeiro ano e reinvestir em algo que também renda 40%, e fazer o mesmo com o lucro do segundo ano, e assim por diante. Na vida real, isso, raramente acontece. Nossa, então a TIR pode enganar completamente. A gente é treinado a pensar que uma porcentagem maior é sempre melhor, mas as fontes apontam outra limitação ao comparar projetos. Certo? Exato. E essa é a mais crítica. A TIR é péssima para comparar projetos mutuamente excludentes. Ou seja, quando só se pode escolher um. Imagina a opção A. Investir R$1.000 para ter um retorno de 1.500 em um ano. A TIR é de 50%. Agora a opção B. Investir R$1 milhão para ter um retorno de R$1.150.000 no mesmo ano. A TIR é de 15%. Qual escolher? Pela TIR, a A parece muito melhor, 50% contra 15%. Mas na A, o ganho é de R$500. E na B, o ganho é de 150 mil. Claro que a escolha seria a B. Isso vai contra a intuição de muita gente. Exatamente. A TIR ignora a escala do projeto. Nesse caso, o VPL daria a resposta correta. O VPL do projeto B seria muito maior que o do A. Mostraria que ele cria muito mais valor em termos absolutos. Ao comparar projetos, o VPL é o rei. A TIR é uma medida relativa, que pode levar a decisões muito ruins se usada de forma isolada. Isso é um ponto fundamental. E para fechar o trio de análise, temos o payback. A definição parece ser a mais simples de todas. Quanto tempo leva para recuperar o investimento inicial? Sim, o foco do payback é o tempo, o que o torna uma medida de risco muito intuitiva. Quanto mais rápido o dinheiro volta, menor a exposição ao risco do projeto. As fontes diferenciam o payback simples, que ignora o valor do dinheiro no tempo, do payback descontado, que é mais correto porque traz os fluxos de caixa a valor presente antes de somar. Mas ambos têm uma falha grave, segundo as notas. Uma falha gravíssima. Ambos os métodos de payback ignoram completamente qualquer fluxo de caixa que ocorra depois do período de recuperação. Um projeto pode se pagar em 2 anos e depois não gerar mais lucro nenhum.
Outro pode demorar 3 anos para se pagar, mas continuar gerando lucros imensos por mais 10 anos. Pelo critério do payback, o primeiro projeto seria o escolhido, o que seria uma péssima decisão de negócio. Ele mede liquidez e risco, mas não mede a rentabilidade total. Então, amarrando tudo isso, a conversa de hoje mostra que existem 2 grandes etapas. Primeiro, entender como uma dívida funciona, com sistemas como o Saque Price definindo a estrutura de pagamentos, impactando nosso fluxo de caixa e o custo total. E depois, temos as ferramentas para decidir se um investimento vale a pena, com o VPL, a TIR e o Payback. E cada um conta uma parte diferente da história, né? Exatamente. As ferramentas são complementares, devem ser usadas em conjunto. O VPL é o mais robusto, focado na criação de valor monetário absoluto. A TIR nos dá uma ideia aí da rentabilidade percentual, que é intuitiva, mas exige muito cuidado ao comparar projetos, como vimos. E o Payback é uma medida de risco, nos diz sobre a velocidade da recuperação do capital, mas não sobre a lucratividade total. A melhor análise é aquela que entende o que cada um está dizendo e, principalmente, o que cada um está deixando de dizer. Essa conversa toda me deixa com uma reflexão. A gente viu que o payback pode nos fazer escolher um projeto menos lucrativo só porque ele se paga mais rápido. E que a TIR pode nos enganar ao favorecer projetos menores com retornos percentuais altos em detrimento de projetos maiores que criam muito mais valor. Isso levanta uma questão. Num mundo de negócios que valoriza tanto a velocidade e os percentuais de retorno, até que ponto a simplicidade e a sedução de um indicador como a TIR ou o Payback podem ofuscar a análise mais crítica e paciente que o VPL exige, nos levando a tomar decisões financeiras que são rápidas, mas não necessariamente as mais sólidas a longo prazo?